Nós vemos que José tinha em sua caminhada todos os ingredientes para se tornar um homem revoltado, um homem frustrado, um homem infeliz. Por quê? Porque José experimentou traição, experimentou mentiras, experimentou calúnias, experimentou esquecimento. E todos nós temos cicatrizes na nossa vida. De repente, não num todo como aqui, mas todos nós, com certeza, já fomos traídos por alguém. Ou traído por um amor, ou traído por um amigo, ou traído por uma pessoa que a gente gostava. Quem aqui já foi traído por alguém? Levante a mão, quero ver. Todos nós temos pequenas traições, temos grandes traições. Todos nós já mentiram sobre nós. Quem já mentiu sobre você alguma vez? Você sentiu que alguém mentiu sobre você? Quem já sofreu calúnias injustamente? Já sofreram? Quem já foi esquecido em alguma situação? Não te convidaram? Já foi? E é bom. Isso vai gerando cicatrizes em nós. E todos nós, em maior ou menor escala, já enfrentamos situações dolorosas. Alguém já caluniou, alguém já enganou, alguém já se esqueceu, alguém já traiu, alguém já humilhou. Porque a vida é assim. A vida é feita dessas coisas. A vida não é só feita de coisas boas. E nós temos que aprender a lidar com coisas boas e com coisas ruins. Existe o tempero das coisas boas e as coisas ruins. Isto é vida. Então nós vemos aqui, filhos, que desafios fazem parte e às vezes são fundamentais para o nosso crescimento em algumas áreas da nossa vida. Quem já cresceu por causa de algo negativo que aconteceu na sua vida? Não é verdade? Eu creio que o negativo na nossa vida gera um filtro, se a gente for inteligente. Porque tem gente que insiste no erro, né? Não tem um ditado popular que diz assim: errar é humano, permanecer é burrice. O que está dizendo aí? Pessoas que insistem no erro. Agora eu pergunto para vocês: tem pessoas que insistem no erro? Você já não se pegou dizendo assim: filho, pelo amor de Deus, você já sofreu, não está de novo na mesma situação? Está tentando de novo numa coisa que já não deu certo a primeira vez, já não deu a segunda vez, já não deu a terceira. Por que tentar a quarta vez numa coisa que nunca deu certo? Então nós vemos aqui, filhos, que a vida tem dessas coisas e muitas vezes as coisas negativas fazem a gente crescer em algumas áreas. E a questão é que muitos adotam posturas que tornam as experiências ainda mais dolorosas e fazem com que as feridas provocadas por essas experiências estejam sempre abertas e sempre infeccionadas. E o que é ferida aberta? O que é ferida infeccionada? Ou será que é ferida que não é esquecida? Porque tem gente que ele sempre está lá vendo a ferida, dando uma limpada na ferida, abrindo a ferida, mas não curando a ferida. Não é assim? E aí a ferida não sara nunca. Então nós vemos aqui, filhos, que o nosso personagem, ele viveu toda essa situação que você está me ouvindo aí, mas ele tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito, e a sua palavra era a lei naquele que era o maior império daquele momento. E mesmo aqui marcado por tantas dores, José ele conseguiu aproveitar as experiências que lhe apareceram. E aí eu pergunto para vocês: é possível a gente ver conexões no meio das coisas erradas? É difícil a gente ver, não é verdade? A gente fica meio tonto, meio atônito, não é verdade? Meio querendo escapar, meio tentando fugir. Mas tudo que... Quem aqui é de Deus? Quem é de Deus? Levante a mão aí. A Bíblia não diz que tudo convém para o bem daqueles que amam a Deus? Então tudo que acontece na nossa vida, nós temos que aprender a aproveitar essas experiências. E nós vamos ver aqui qual que foi o segredo de José. O que difere José de muitos de nós? O que fez José, apesar do que passou,
se tornar um cara importante na história do povo judeu, na história da Bíblia, e que pode trazer exemplos para nós aqui. E nós vamos encontrar aqui, nos 2 filhos gerados por José, a resposta. Primeiro, Manassés. O primeiro filho gerado por José recebeu o nome de Manassés, diga assim, Manassés. E o nome colocado por José no seu filho, ele denota um segredo. Manassés quer dizer esquecimento. Diga, Manassés significa esquecimento. Então José, ele recebe um filho e ele coloca, porque naquela época o nome dos filhos dizia muito daquilo que o cara se tornara, muito daquilo que aconteceu na situação. É como a gente já viu a história de Jabes, que significava dor. Então o nome tinha muito a ver com aquilo que acontecia na vida da pessoa. E José coloca o nome do primeiro filho, Manassés. Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa do meu pai. Então olha aqui que tremendo princípio ensinado para José. Para chegar aonde chegou, para superar as dores sofridas, José esqueceu-se de tudo. E diga assim, para que eu possa chegar aonde eu estou sonhando, é preciso esquecer algumas coisas. Então nós vemos aqui, filhos, que José está mostrando aqui para nós, e eu quero que você entenda, que esquecimento aqui não é sinônimo de amnésia. Não é aquela coisa de passar uma borrachinha e não aconteceu nada. Mas é simplesmente aqui, filhos, José com certeza, ele tinha todos os fatos guardados na sua memória. Todos estavam lá, os fatos do passado, as amarguras do passado. Mas o que ele está dizendo para nós aqui, é que tais fatos não exerciam nele mais nenhuma força limitadora. É o que ele está mostrando para nós aqui, ó. Toda a experiência dolorosa que nós vivemos, é como se fosse amarrado em nós uma corda. E todas as vezes que nós tentamos avançar, essa corda nos impede. Seja através de medo, seja através de ressentimentos, seja através de amarguras, seja através de culpas, seja através de insegurança, de complexos, enfim, é como se uma corda nos desse trancos e nos fizesse voltar. E José está nos mostrando aqui, ele está dizendo que ao nomear o seu primeiro filho de Manassés, é que de alguma forma ele conseguiu cortar essas cordas, desvencilhar-se delas e avançar. Então aqui nós vemos um cara que era igual você que está aqui nessa noite, que por muito tempo foi limitado pelas memórias. Nós vemos alguém aqui que era limitado. Se ele está dizendo que Deus lhe fez esquecer, isso denota também que ele lembrou muito, não é verdade? Isso denota que ele viveu muito as suas dores. E viver dores passadas é viver fracassos presentes. Você tem que entender isso, filhos. Muitas vezes nós estamos vivendo dores passadas que estão trazendo fracassos presentes no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa vida sentimental, na nossa vida emocional, e a gente não consegue romper, a gente não consegue caminhar. E José está provando aqui, meus amados, porque José não é Jesus, que é possível esquecer. E como é que nós vamos fazer isto, pastor? Nós vamos fazê-lo deixando que a graça de Deus haja em nossa vida. Sim, meus amados, é a maravilhosa graça de Deus que opera em nós, arrancando os medos, ao nos mostrar o amor curador do Pai que lança fora todo medo.
É a graça que cura o nosso coração dos ressentimentos, cortando as raízes de amargura e nos dando condições de perdoar, assim como nós somos perdoados. Sempre você tem que entender, filhos, quando se trata de perdão, é que um dia você foi perdoado. Quando se trata de perdão, a nossa maior referência é Jesus. Jesus não te perdoou? O que você acha? Quem já fez coisas erradas aqui na vida, além de mim, está perdoado? Jesus te perdoou? Então quando a gente coloca Jesus como reflexo do nosso perdão, a gente perdoa qualquer pessoa. E por que eu estou dizendo isso, filhos? Porque nós nos relacionamos com pessoas, e pessoas nos ferem todos os dias. Sim ou não? Pessoas nos magoam todos os dias. E quando a gente perde a capacidade de perdoar, a gente vai acumulando isso no baú da alma. E a nossa alma vai ficando cheia de coisa que não presta. Vai ficando cheio de ressentimentos. Vai ficando cheio de medos, cheio de fantasmas do passado. Então é a graça que nos mostra quem nós somos em Cristo, anulando todos os nossos complexos. E essa é a experiência que nos relata Paulo, quando ele diz assim, ó, não que eu já tenha alcançado. Olha aqui, ele está brigando com ele mesmo. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui? Que tem coisas que ele está tentando romper ainda, bacana. Tem coisas que ele está lidando para esquecer, porque tem feridas e feridas, tem dores e tem dores, tem mágoas e tem mágoas, tem ressentimentos e ressentimentos, não é verdade? Tem coisas que nos magoam um pouco, mas tem coisas que nos magoam muito. Tem coisas que nos machucam um pouco, mas tem coisas que ficam no baú da alma, refletindo e ressonando e ecoando por muito tempo. E o que Paulo está dizendo aqui, ó, tem muita coisa ainda que eu não consegui, mas eu estou prosseguindo, eu estou caminhando, eu estou rompendo com a corda. E ele está dizendo como ele vai fazer para romper, esquecendo das coisas que atrás ficam. Como é que eu vou fazer para esquecer? Avançar para as coisas que estão diante de mim. Então Paulo está dizendo aqui, filhos, que ele ainda não é perfeito, mas a graça está cortando as cordas que poderiam prendê-lo e possibilitando que ele avance. E o mesmo apóstolo Paulo que declara a obra de Jesus, dizendo assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amanhã haverá coisas novas na tua vida. Eu falei para vocês, o homem, a presente imagem nossa aqui morre hoje, meia-noite. Acabou o culto, acabou tudo aqui. O que nós tínhamos que fazer até agora, veio até aqui. Não é verdade? Daqui a pouco nós seremos outras pessoas. Eu já falei aqui, vocês sabiam que as nossas células todas do nosso corpo, elas se renovam todas as manhãs? Ou seja, nasce uma nova pessoa toda manhã? Sabiam disto? Então a gente deve fazer como as células do corpo, e permitir também que a nossa memória também seja nova, que a gente deixe esse velho homem hoje. E isso é muito importante, porque eu sempre procuro fazer assim. Tá, o Climar vai morrer meia-noite quando eu deitar. Estou jogando aqui meia-noite. Amanhã eu vou trabalhar para que as minhas filhas se apaixonem um pouco mais por mim, para que a minha esposa se apaixone um pouco mais por mim, para que os meus sonhos estejam um pouco mais perto de mim, para que eu rompa e caminhe um pouco mais para aquele sonho que Deus tem colocado no meu coração. Isto é viver o novo. A ordem que Deus deu ao ser humano lá no Éden era crescer, multiplicar e dominar. Então nós vemos que a infertilidade não é normal,
ela é patológica. Se há algo que nós precisamos nos convencer, é que nós nascemos para frutificar. Ou seja, toda pessoa que não frutifica, ela está com um problema. Então, meus amados, agora pense em José. Ele não está no Egito a passeio. Ele foi por lá por conta da covardia feita por seus irmãos. E a sua história começa a mudar quando ele interpreta os sonhos dos seus colegas de prisão. Ele está no Egito por ter sido vendido, e ainda está no Egito, está ali preso. E ele tinha tudo para refutar o que acabei de dizer sobre sermos abençoados e prósperos. Quando você olha um cara desse aí, tá o cara cheio de sonho, está na cadeia, foi acusado, é estuprador, porque daí você também estaria na multidão, né? O cara é estuprador, está lá na cadeia, esquecido, e dizendo que tem sonhos. Não é assim que muitas pessoas dizem para você e jogam na tua cara? Ah, você não é abençoado, você não é filho, você não é crente. Olha aí tua vida, Júlia, arrebentada, que quer falar de Deus. Ele vai continuar falando de Deus ainda, mano? Você está tudo aí arrebentado, tudo aí fora de prumo. Não é assim que alguns falam para a gente? Não é esse tipo de afronta que Satanás vem dizer para a gente? Então diga assim: a circunstância não fala de mim. Diga: a circunstância fala do meu propósito. Você conseguiu entender isto? Ou seja, estou ali, mas não sou dali. Hoje eu estou numa maré ruim. Hoje eu estou num problema. Mas eu não nasci para esse problema. Eu não vou viver eternamente nesse problema. Eu tenho algo maior, eu estou caminhando para lá. José tinha entendimento que a prisão fazia parte do propósito. Porque se José não estivesse na cadeia, ele tinha chegado aonde chegou. Então, meus amados, o que eu estou falando aqui para vocês, filhos, e eu quero que isso gere cura, é que existem muitas pessoas assim, vivendo na terra da aflição, lutas, desafios, dores na alma, mas ainda assim, com base aqui na experiência de José, eu quero afirmar a você que Deus quer te fazer crescer, Deus quer te fazer prosperar, e Deus quer te fazer conquistar. Olhe para o irmão que está só, diga: Deus só está te endireitando, meu irmão. Então a declaração de José aqui aponta para dois aspectos. Crescer na terra da aflição é uma decisão pessoal. Diga comigo: crescer na terra da aflição é uma decisão pessoal. Ou seja, eu decido se eu quero crescer ou não. Eu decido se esses problemas vão me derrubar ou vão me alavancar. Se esses problemas serão um peso sobre a minha cabeça, ou se serão uma mola propulsora. Eu decido o que será. E talvez você esteja aqui, meus amados, vivendo um tempo difícil, no meio da terra da aflição. Mas eu quero dizer para você: não se prostre. Levante a cabeça e creia que dias melhores virão. Diga assim comigo: dias melhores virão. Diga para a minha vida: dias melhores virão. Você está lá no meio da aflição, mas você tem um propósito. Você está lá no meio da aflição, não porque você quis, não porque você pecou, mas porque Deus te levou. A qualquer momento, Deus vai te surpreender com uma grande oportunidade, que vão mudar para sempre a tua vida, que vão mudar para sempre o teu ministério, que você nunca mais vai lembrar da terra da aflição, porque Deus mudou a tua sorte. Quem sabe Deus está mudando a sorte de pessoas aqui hoje. Quem sabe Deus está mudando o casamento de pessoas aqui hoje. Quem sabe Deus está mudando o ministério de pessoas aqui hoje. Porque eu acredito, filhos, que o Deus que surpreende está aqui. E Ele está aqui para te abençoar. Você vai sair dessa aflição, meu amado. E lá na frente você vai dizer: foi bom eu ter passado pelo que eu passei, porque eu me tornei mais forte, mais abençoado, mais maduro, com uma visão diferente. Então diga assim: eu preciso esquecer. Mais forte, diga: eu preciso esquecer para frutificar.